Então, boa noite a todos. Eu me chamo Otávio Carlos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Falar sobre futebol. Desde já vai se inscrevendo no canal e dando aquela curtida para o nosso trabalho, tá bom? Então, hoje, dia 18 de junho de 2025, já 19 na verdade, né? Madrugada de 18 para 19, a gente não pode falar de outra coisa no futebol que não seja da Copa do Mundo de Clubes. A Copa está sendo realizada nos Estados Unidos e eu separei aqui alguns comentários de alguns jogos que eu acompanhei essa semana para expressar aqui minha opinião. Primeiro, Palmeiras 0, Porto 0. Não assisti esse jogo completo, tava ocupado nesse momento, mas pelo que eu pude ver, o Palmeiras foi muito superior ao Porto, né? As duas equipes tiveram chance de abrir o placar, o Porto iniciou melhor, depois o Palmeiras tomou conta do jogo, o Everton fez algumas defesas importantes, não deixando que o Porto fizesse 1 a 0. Porém, no todo, eu acho que o Palmeiras tem motivo para se lamentar. O Palmeiras teve chance de vencer o jogo, né? E de novo, né? Como sempre comento com alguns amigos, que os times brasileiros têm muita dificuldade, especialmente nessas competições internacionais, mundiais de clube normalmente, né, às vezes na Libertadores também, que não matam o jogo. Tá 0 a 0, tem a chance de fazer 1 a 0, não faz, perde chance, tá perdendo, perde chance do empate, ou simplesmente está ganhando e não mata o jogo. Isso muitas vezes traz complicações. A complicação não veio pro Palmeiras. O Palmeiras conseguiu controlar bem o jogo. No final poderia ter feito 1 a 0, né? Porém, né, acabou não acontecendo. Acho que desse grupo o Palmeiras vai passar em primeiro, especialmente após esse empate, né? Acho que o Awali pode dificultar um pouquinho o Palmeiras, mas acho que o Palmeiras vai conseguir passar tranquilamente. Pelo Awali e pelo Inter Miami, acho que é um dos times mais fortes da competição, apesar de ter um Messi, né? Futebol é futebol, tem isso, o Messi tá lá, mas acho que o Palmeiras não vai ter dificuldade para se classificar. Porém, poderia ter sido muito melhor com a vitória. Botafogo 2, Seattle 1. Botafogo iniciou o jogo muito bem. Eu senti o Botafogo um pouco desligado no começo do jogo, mas acho que questão do nervosismo e tudo. Mas logo tomou conta do jogo, fez 1 a 0. No final do primeiro tempo fez 2 a 0. E aí veio o segundo tempo, que foi o que me deixou preocupado com relação ao Botafogo. O Botafogo, de novo, eu tive a sensação daquela pipocada do Botafogo, que todo mundo fala, né? Que o Botafogo sempre pipoca. E eu via no rosto dos jogadores do Botafogo um certo desconforto. O Seattle, apesar de não ser um time que tem grandes jogadores, que tem muita qualidade, o Seattle é muito organizado. Dentro das limitações que eles têm, eles jogaram muito bem dentro do que eles podem fazer. Em nenhum momento se desesperaram, em nenhum momento partiram para a bafa. Sempre foi de forma organizada, atacando de forma organizada. Mesmo o jogo acabando, eles perderam de 2 a 1, eles estavam lá tentando fazer o seu jogo. E quase empataram, né? Em duas oportunidades, se não me engano, as duas foi com o De La Vega. Uma que ele furou e a outra que o John defendeu no último lance do jogo praticamente e salvou a vitória do Botafogo. Antes de começar o campeonato, eu disse, não, o Botafogo não tem chance de se classificar. Porém, ninguém esperava que o PSG fosse fazer 4 a 0 ao Atlético de Madrid. Nesse momento, o Botafogo tem 3 pontos com um gol de saldo. E o Atlético de Madrid tem 0 com menos 4. Se o Botafogo conseguir, pelo menos, perder de pouco para o PSG, digamos que, no melhor dos mundos, o Botafogo perdesse de 1 a 0 para o PSG. O Atlético de Madrid teria que fazer aí pelo menos 4 a 0 no Seattle Sounders para igualar o saldo. Digamos que talvez o Seattle Sounders endureça um pouco o jogo, perca de 2, de 3. A questão é, se o Botafogo chegar na última rodada com 3 pontos igual o Atlético de Madrid e com um saldo melhor, o Botafogo pode jogar pelo empate. A gente sabe também que empatar com o Atlético de Madrid também não vai ser fácil. Mas há uma esperança para o Botafogo por conta dessa primeira rodada. Se o Botafogo conseguir empatar com o PSG, melhor ainda. Aí sim vai ter muito mais chance, independente do resultado do Atlético de Madrid contra o Seattle. Então, se o Botafogo tem pouca chance de classificar, tem, na minha opinião, todo mundo sabe que enfrentar o PSG neste momento não é tarefa fácil. Mas ainda há uma esperança para o Botafogo. Separei também que Chelsea e LA foi um jogo que eu assisti. Jogo protocolar, o Chelsea fez 1 a 0 logo, né, com o Pedro Neto. Depois só administrou, o LA teve chance de empatar, o Chelsea quando se sentiu ameaçado foi lá e fez 2 a 0 e acabou logo com o jogo, né? O LA tem bons jogadores, especialmente o Boangá, atenção, o Flamengo aí precisa tomar cuidado com esse jogador. Mas eu acho que LA não vai ser um problema para nenhum dos times do grupo. Boca e Benfica, melhor jogo até aquele momento, né?
Mostrou que os portugueses não são lá tudo isso, tá, gente? Os portugueses gostam muito de dizer que eles têm que é uma liga muito melhor que a do Brasil, ou o sul-americano. Eles vivem dizendo, mas eu acho que eles só pegam a onda dos tops europeus. Da Espanha, da Inglaterra, da Alemanha, até mesmo da Itália. Sabe, os clubes europeus, desculpa, os clubes portugueses, eles não são tudo isso. Mas como eles ficam na Europa, eles pegam essa onda, sabe? De que nós somos europeus, nós somos de uma liga mais forte. Eu acho que não. Né? Benfica passou sufoco contra o Boca. Gente, quem é da América do Sul sabe que o Boca há muito tempo não consegue jogar um bom futebol. Ah, chegou na final da Libertadores em 2023, a gente sabe como é que foi. Não ganhou um jogo na fase do mata-mata. Só na base dos pênaltis. Né? Jogando um jogo burocrático, do jeito deles, tudo bem, tem os seus méritos. Mas a gente sabe que o Boca hoje em dia não é mais aquilo que já foi um dia. O Boca fez um jogo muito bom, claro que se preparou para esse Mundial, mas acho que esse resultado aí mostra que os portugueses não são assim, como é que eu posso falar, tão tops europeus. Eles estão ali talvez na segunda ou terceira prateleira. Flamengo e Esperança. Bom jogo da equipe brasileira, né? Pressionou bastante no início, né? Um ritmo assim bem alucinante. No campeonato tunisiano, o time da Esperança tem o costume de ficar com a bola, mas contra o Flamengo não deu muito certo, não. Foi um jogo, inclusive, muito parecido entre Chelsea e LA. O Flamengo fez logo 1-0, foi ali pressionando, depois o ritmo baixou, como todo jogo do Flamengo é assim. Pressiona no começo, depois dá aquela arrefecida. No segundo tempo, o Esperança teve chances de empatar o jogo, especialmente um chute que o Ross defendeu com o pé. Mas depois o Flamengo foi lá, teoricamente, na hora que quis, foi lá, fez o segundo gol e matou o jogo. Porém, eu acho que o Flamengo não vai ter muitas chances contra o Chelsea, não. Vocês podem falar, mas o Chelsea não é tudo isso também, o Chelsea não é tudo isso. É verdade. Porém, eu acho que contra o Flamengo, o Chelsea vai levar o jogo um pouco mais a sério. Sabe que não pode dar tanta chance como deu pro LA, porque se der chance, provavelmente o Flamengo vai fazer os gols e pode acabar complicando. Se o Flamengo conseguir empate contra o Chelsea, eu acho que vai ser um resultado para comemorar. Claro que a gente está falando isso antes do jogo começar. Como Palmeiras e Porto, a gente achou que antes do jogo talvez a gente assinasse o empate tranquilamente. Mas acho que o Flamengo pode ter uma pequena chance de vencer o Chelsea. O calor e o fim de temporada dos ingleses, né, conta a favor do Flamengo. O jogo vai ser à tarde, vai ser quente, provavelmente a previsão para sexta-feira que o jogo que esteja uma temperatura alta, pode ser que isso seja vantagem. Mas eu acho que o Flamengo, para poder vencer o Chelsea, tem que se agarrar. Não pode se agarrar somente a isso, tem que fazer muito mais. Fluminense 0, Borussia 0. Eu achei esse jogo completo. E confesso, me surpreendi com o Fluminense. Positivamente, negativamente com o Borussia. Esperava muito mais do Borussia. Porém, por que o Fluminense não ganhou esse jogo? Pelo mesmo motivo que o do Palmeiras. De novo, os times brasileiros têm chances, criam chances, jogam melhor e não fazem os gols. Né? O Fluminense teve chances claras de fazer o gol. Né? Tipo, só o atacante, se não me engano, foi o Nonato, que pegou o rebote do goleiro, no chute de Everaldo. E, o Ouro também teve seus méritos, ok. Mas é tipo da coisa, se fosse o contrário, dificilmente os caras perdiam. A grande diferença, na minha opinião, para os europeus, até mesmo os que não são os tops europeus, é que eles são muito frios na frente do gol. Se eles tiverem a chance, eles vão fazer o gol. Infelizmente, os times brasileiros não são assim. Resultado lamentável do Fluminense, na minha opinião. Eu acho que o Fluminense poderia ter saído com uma vitória e seria muito merecido. Jogou muito melhor do começo ao fim, não tem comparação. Monterrey Inter, jogaço, disputadíssimo, né, altíssima intensidade. O Monterrey, né, mostrou que não tem uma brincadeira não é patinho feio não. Talvez não tenha lá o melhor elenco, além de ter jogadores conhecidos como o Sérgio Ramos, que foi o autor do gol do Monterrey. O Monterrey vem para lutar. Lutou bravamente contra a Inter, bravamente mesmo. Poderia ter vencido o jogo, botou bola na trave, abriu o placar. Né? Claro que a Inter bem mais qualificada, tocando bem a bola, mas o Monterrey, dentro de suas limitações, igualou o jogo. E neste grupo vai ficar gente importante de fora. Vai ficar gente importante de fora nesse grupo. Né? River e Monterrey nesse mesmo grupo e a Inter vai ficar um pouco complicado. Alguém vai ficar de fora e vamos ver. Real Madrid 1 ao Hilal 1. Quem esperava o jogo fácil se enganou. Eu me enganei. Confesso para vocês que eu até imaginava que o Al Hilal pudesse. O Mano é um bom time, na verdade, né?
Mas eu achei que o Real Madrid ia, né, ser bem superior. Não foi isso que aconteceu. Ficou nítido no rosto dos jogadores do Real Madrid o incômodo com o calor. Muitos sentiram o calor e também é fim de temporada, como eu já falei. Essa é a grande vantagem dos sul-americanos contra os europeus nesse campeonato. É fim de temporada para eles dessa vez, né? E não para nós. Mas valeu, o time vai lá, um time muito forte, né? Com jogadores conhecidos. Rubem Neves, Koulibaly, tem o Salem Al-Dawsari, né? Muitas pessoas não conhecem ele, mas é um grande jogador da Arábia Saudita. E o Real Madrid teve a chance de vencer o jogo, mas né, do outro lado tinha o Bono, né? Que é um goleiro, né? Apesar de ele ser marroquino, ele jogou praticamente sua carreira toda na Europa. E é um excelente goleiro, defendeu o pênalti lá do Valverde, né? Esse grupo também está bem em aberto mesmo. Por último, Juventus 5, Al-Ain 0. Me surpreendi demais, esperava muito mais do Al-Ain e muito menos da Juventus. Mas a Juventus dominou o jogo do começo ao fim, fez 4-0 só no primeiro tempo. O que jogou Francisco Conceição é absurdo que vem jogando esse rapaz. Joga muita bola. Tem poucos comentários sobre esse jogo. 5-0, muito tranquilo, né? Foi o jogo mais tranquilo, né? Com exceção, obviamente, de Bayern e Auckland, né? Foi 10-0, né, gente? Não dá para comparar. Mas entre os times de fato profissionais, esse foi o jogo mais tranquilo. A Juventus venceu bem, né? Não tem nada de especial para falar nesse grupo. Juventus e City provavelmente vão passar. São os favoritos, já eram os favoritos. E provavelmente o Vila de Casablanca e Al-Ain não vão. O Vila de Casablanca, inclusive, mostrou muito mais que o Al-Ain. Mas creio que os dois vão passar.